Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, é uma alegria estar nessa casa, e falo isso de coração. Quando recebemos o convite para aqui estar, sempre aceitamos com muita alegria, pois gostamos muito de aqui estar. E agradecemos a casa, a espiritualidade que sustenta os trabalhos desta casa, todos os seus trabalhadores, que mantêm essa casa aberta, funcionando, para que todos nós pudéssemos aqui vir e aqui buscar paz, entendimento, esperança e renovação espiritual. Meus irmãos, hoje gostaria de convidar a todos a refletirmos num ponto do Evangelho que chamamos da justiça divina. De que forma que a justiça divina age em nossa vida? De que forma que essa justiça, ela se expressa no nosso dia a dia? E como angariarmos conhecimento e como agir dentro dessa lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça divina é algo que nos comove, pois o tempo todo ela está a nos chamar a atenção. E não existe nada mais que nos toque o coração quando vemos uma injustiça, não é verdade? Cada vez que encontramos uma injustiça diante de nós, sentimos isso muito fortemente no nosso coração. Mas como agir diante dos fatos da vida? Como agir diante das circunstâncias? E de que forma a justiça divina se expressa na nossa própria vida? Então vamos buscar entendimento no Evangelho de Jesus, iluminado pelos ensinamentos da codificação do Espiritismo, através de Allan Kardec. E nessa passagem de Jesus, onde ele diz, a cada um segundo as suas obras, onde Jesus fala que em determinado momento, o Senhor virá, uma linguagem figurada, onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, virá, e aqueles que fizeram boas obras irão para um bom lugar, e aqueles que fizeram más obras irão para um lugar não tão bom assim. Mas de que forma isso age? E aí ele vai dizendo, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por essa lei, por esse ensinamento, essa palavra de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E como é que nós encaramos as nossas obras? Quais têm sido as nossas obras? Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, vem dizer para nós, nesse pequenino livro, que traz um universo de ensinamento para nós, que a mente é o espelho da vida em toda parte. O coração lhe é a face, e o cérebro o centro das ondulações. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento dentro desta lei, chamada lei de causa e efeito. O que se planta, colhe. Se a gente plantar um canteiro de alface, daqui a poucos dias nós vamos colher alface. Se a gente plantar um pé de manga, vai demorar um pouco mais, talvez alguns anos, para a gente poder colher manga. Se a gente plantar um pezinho de espinho, o pessoal chama aquele coroa de Cristo, a gente põe na frente das casas. Se a gente for mexer com essa coroa de espinhos, a gente pode se machucar. Então, um resumo bem simples, daquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas será que nós já temos
pleno conhecimento de tudo aquilo que a gente planta? Se a gente olhar, segundo nosso Emmanuel, que a nossa mente, através do nosso pensamento, vai criando um campo à nossa volta, um campo de energia, um campo de vibração, que é fruto, segundo diz o próprio Jesus, fruto do coração, ou seja, dos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos criam pensamentos, e nós vamos aqui, criando um campo à nossa volta. Vocês lembram daquele desenho? Eu era muito pequeno, quase não lembro, né? Aquele desenho que aquela família, né, que andava com um carro velho, um carro antigo, e ela andava, tinha uma nuvenzinha chovendo e dando trovoada em cima dele. Pessoal, até hoje, né? Tem aquelas pessoas que vão viajar para a praia uma vez por ano, chega lá, chuva, né? Só chove. Uma brincadeira, né? Mas será que a gente tem noção? Se a gente tem conhecimento de quais são os nossos sentimentos que vão no nosso coração? A gente fala de justiça divina, né? Vamos supor que cada um aqui, algum de nós aqui, assim, olha, você está sendo uma boa pessoa, eu não os conheço por nome, né? Mas nós fôssemos chamados por Deus, olha, vocês foram agraciados com um cargo no ministério divino. Vocês vão trabalhar aqui no ministério divino, e aí a pessoa, quando desencarna, você vai olhar a ficha da pessoa e você vai determinar o que vai acontecer com essa pessoa. Ou essa pessoa vai para o Brau, ou vai para uma área de sofrimento, ou vai lá para a colônia de Sheila, vai para o nosso lar. Vocês vão decidir o que fazer com essas pessoas. A caneta está na mão de vocês. Aí vocês pegam lá a ficha de uma pessoa e aparece fulano de tal. Aí vem a ficha da pessoa. Vivia mentindo, né? Falava mal da sogra, criticava o sogro, torcia para o Corinthians, e aí fazia aquele monte de maldade. Qual vai ser a sentença dessa pessoa? Olhando assim, resumidamente, o que vocês iam? Para onde é que vocês iam mandar essa pessoa? Desce, vai para o Brau, claro, não tenha dúvida. Mas será que Deus age assim? Será que Deus é tão simplista assim? Será que Deus está brincando conosco com as coisas que nos chegam? Então, vamos pensar assim, que pensamentos iguais se atraem. Pensamentos iguais se atraem, porque os pensamentos são frutos do nosso sentimento. E pensamentos diferentes se afastam. Pensamentos criam obras concretas. Então, de tudo que está chegando na minha vida, é obra de quê? Será que Deus, a gente ora de manhã, fala assim, meu Deus, né? Eu gostaria de ganhar isso, de ganhar aquilo, de ter isso ou de ter aquilo. E a gente fica sonhando com aquela situação. Muitas vezes, uma situação financeira melhor, uma família talvez diferente, ou uma situação diferente na área sentimental. São aspirações que toda alma tem, e é natural que todos nós aspiramos coisas boas, sonhos que temos, e nós vamos através desses sentimentos que brotam do nosso coração, que são verdadeiros, sinceros, são justos, e vamos através da expressão desses sentimentos, rogando a Deus, fazendo aquela prece muitas vezes muda através das nossas ações, e nós aspiramos algo e chega uma coisa diferente. Sonhávamos muitas vezes com uma família diferente, e olhamos para as nossas famílias em alguns momentos com algumas dificuldades, com limites a sermos superados. Como foi lido hoje no Evangelho 14, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a pai e mãe.
onde essa grande lei de amor, de justiça e de caridade concede a cada um de nós a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, por que será que Deus muitas vezes coloca pessoas tão diferentes na mesma família? Onde sentimentos tão contraditórios, e nós vemos muitas vezes que aqueles espíritos ali reencarnados, debaixo daquele mesmo teto, sucumbem à presença um do outro. E nós vemos muitas vezes as famílias se desestruturarem. Será que é obra divina que aquelas famílias têm que se desestruturar daquela forma? Será que muitas vezes o encontro que nós chamamos, eu me antipatizei com aquela pessoa, eu me simpatizei com aquela pessoa, são obras do acaso? Será que as pessoas que convivem conosco e que se aproximam de nós, no grupo espírita, na família, no trabalho, no trânsito, será que são obras do acaso? Ou seria algo muito além disso, onde nós, ainda que desconhecemos os nossos reais sentimentos, e o mundo exterior, o mundo físico à nossa volta, vai mostrando para nós, através deste mecanismo do reflexo, ou seja, está refletindo para nós: olha, meu filho, como você está. Olha, meu filho, o que você está plantando no coração dos outros. Olha, meu filho, que tipo de justiça é essa que você está semeando na vida das pessoas? O que é que nós estamos semeando no coração das pessoas? Nós estamos tendo um pensamento otimista, misericordioso, cristão? Ou estamos como aquele fiscal que eu disse lá no mundo espiritual, lavrando as sentenças, sem entender todo o contexto que rege aquela situação? Será que Deus criou seres fadados a serem eternamente maus e outros fadados a serem anjos bons? Ou estamos aqui, através do mecanismo da reencarnação, para nos conhecer, sabermos o real estado dos nossos sentimentos e, através desse conhecimento, começarmos a empreender uma jornada de aprimoramento do nosso espírito? Será que seria isso, meus irmãos? Cada um precisaria refletir no seu dia a dia. Ao final do dia, de manhã fiz uma prece, no final do dia, como foi o meu dia? Como reagir a determinados encontros, a determinadas situações? Estava ali no trabalho, sorrindo e alegre, alguém pisou no meu pé sem querer. Como é que eu respondi para aquela pessoa? Olha a minha unha encravada aí, você está cego? Você não está vendo não? Como é que será que nós respondemos às situações da nossa vida? E tudo que nos chega, qual é a função, como eu disse, senão aquela de nos testar, para que a gente possa se conhecer como está o nosso verdadeiro ser, que é esse ser espiritual que está encarnado aqui na Terra. E de que forma nós estamos sintonizando com o mundo espiritual? Pois se os pensamentos iguais se atraem e os diferentes se repelem, o que tem chegado do mundo espiritual para a minha pessoa? Quais são os sentimentos que me ocorrem durante o dia? Otimismo, alegria ou tristeza? Ou pessimismo? Durante as 24 horas do meu dia, tirando as horas do sono, que a gente às vezes não lembra do nosso sonho, quais têm sido os sentimentos mais presentes? Quais as sensações estamos tendo? Como eu disse, aquele otimista, confiante, com aquela fé, com aquela conversa íntima com Deus, através da nossa prece muda das ações, ou reagindo de forma mecânica a tudo que nos chega, o famoso bateu, levou. E normalmente o bateu, levou, vai chegar uma hora que a gente só vai estar apanhando, até que a gente tente começar a mudar o nosso comportamento. E dessa influência que chega do mundo espiritual, Allan Kardec, na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos,
Ele vai perguntar para os espíritos, bem resumidamente: os espíritos influenciam na nossa vida? O que vocês acham? Será que eles têm esse poder de influenciar? Kardec diz que sim, que muitas vezes são eles próprios que nos dirigem. Mas de onde é que os espíritos desencarnados têm esse poder? Onde eles conseguem esse poder de dirigir a nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente para e faz assim: ai, puxa vida, né? Eu podia acertar aquela Mega Sena, não, só aquilo estava bom, puxa vida. Aí não acontece, e a gente vai se frustrando, se frustrando, se frustrando e se frustrando. Mas de que forma os espíritos podem agir na nossa vida? O que nós estamos colocando para o mundo espiritual, o mundo à nossa volta. Nós somos espíritos encarnados, mas as potências do espírito permanecem conosco. Estamos aqui criando um campo, como eu disse, e através desse campo que criamos à nossa volta, nós vamos atraindo essas forças espirituais. E se os espíritos que podem influenciar a nossa vida, ele não está dizendo aqui, é bom ou é mau o espírito. Ele está dizendo os espíritos. Então, os espíritos, o mundo espiritual influencia a nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, quem é que decide? Quais são os espíritos que queremos ter como companhia? Como é que tem aquele ditado? Diga-me com quem andas, né? Que eu te direi quem és, não é isso que você fala? Bom, mas eu não estou vendo o espírito, alguém está vendo? Às vezes a gente vê, mas e quando a gente não vê? Como é que a gente vai saber que espírito está andando do nosso lado? Qual é o campo espiritual que a gente escolheu andar junto? Porque é uma escolha, é uma decisão nossa. Mas eu nem sei de que forma eu posso escolher. De que forma, meus irmãos? A gente pode expandir o nosso campo espiritual para um campo espiritual de otimismo, de fé, de amor, de esperança, de bondade, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então a gente fica imaginando que tem um Deus que Ele está olhando para cada um de nós e fala: você eu vi, marquei, né? O pessoal diz: Jesus marca, né? Tem alguém fazendo uma fichinha de todas as nossas boas obras, de todas as nossas más obras, aquelas que os homens não veem, aquelas más obras que os homens não veem, mas que o mundo espiritual vê. Por quê? Porque a gente está pensando, a gente está criando um campo à nossa volta. E será que isso vai ser cobrado de nós? De que forma? Vai vir alguém e vai falar: olha, vou cobrar tudo isso que você fez? Não, meus irmãos. Tudo isso está sendo gravado no nosso espírito. E vai chegar um momento que nós vamos ter que olhar para tudo isso e ver o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer como castigo. Nada disso. Porque quando a gente quer melhorar alguma coisa, o que a gente faz? Eu fiz isso desse jeito, esse jeito não ficou bom, mas eu fiz. Bom, eu fiz desse jeito, mas eu posso melhorar. Da próxima vez, eu decido fazer algo melhor. Como disse o capítulo 14 do Evangelho, o espírito no mundo espiritual fica lá, estudando, meditando, se preparando e entendendo por que ele se afastou da lei de Deus e não conseguiu conviver com aquelas pessoas que ele mesmo semeou o mal, semeou a discórdia, ele mesmo, nós mesmos. Então, ou seja, depende de nós buscarmos um entendimento melhor. Mas como eu estava dizendo, quais os mecanismos, quais as ferramentas que nós temos para alcançar ou criar um mundo melhor à nossa volta? Quais as ferramentas que nós temos para nos tornarmos pessoas melhores? Quais são os medicamentos? Tem uma história que eu gosto muito de contar. Eu gosto muito desta história, que é do livro Jesus no Lar. Vocês conhecem esse livro? Jesus no Lar é do Chile, é do espírito Neio Lúcio. E ele conta várias histórias. E uma delas é a história 40, que diz assim, chama-se O Venenoso Antagonista. E esse livro se passa com as histórias que Jesus contava e da convivência de Jesus
ali com os seus apóstolos. E certa noite, os apóstolos reunidos com Jesus, ali na casa de Simão Pedro, se preparando para a conversa deles, onde Jesus ensinava, trazia novos ensinamentos, e Felipe, antigo pescador, já em idade avançada, mas que estava ali na luta dele, de compreensão daquela boa nova que Jesus vinha trazer. E ele, em dado momento, trazendo o coração aflito, dizendo da dificuldade que ele sentia em lidar com as tentações. De que forma a gente não consegue muitas vezes superar as tentações. A gente quer ir por um caminho, mas parece que algo nos força a ir por outro. São limites. E Felipe expressa aquele sentimento de uma forma tão sincera, tão verdadeira, que Jesus resolveu contar uma história para eles, para ilustrar. E Jesus começa assim: que havia um reino onde havia uma cidade revoltada e dissoluta. E o Senhor, o poderoso daquele reino, resolveu então enviar uma família para que pudesse auxiliar aquela cidade. Pai, mãe e 3 filhos, que honravam e amavam a Deus sobre todas as coisas, e o honravam com obras. E aquela família foi então levada até aquela cidade, e começou ali um trabalho de assistência espiritual. Ergueu naquela cidade um pequeno núcleo de atendimento fraterno, onde começou, através de suas ações, a praticar o bem, a restaurar corações, a levantar os caídos, a levar consolo para aqueles que estavam desesperados. E tanto que essa obra cresceu, que começou a incomodar o gênio das trevas. O gênio das trevas disse: nada disso, essa cidade que vive em guerra é minha, quem manda aqui sou eu, e eu vou destruir este núcleo, esta família. E assim, o Senhor das trevas envia então os morcegos da maledicência. E os espíritos da maledicência começam a cercar aquele lar, a cercar aquele grupo, e maledicência daqui, maledicência para lá, né? Famosa fofoquinha daqui, fofoquinha dali, e aí começa a acontecer aquelas coisas dentro da casa, daquela família, e aquela família, robustecida pelo amor a Deus, em silêncio, trabalha, confia em Deus e segue trabalhando em prol do próximo. Em pouco tempo, aqueles morcegos da calúnia foram embora. O gênio das trevas, já bem assim cansado, envia então o gênio da maledicência. E começa a falar mal daqui, começa a falar mal dali, e aquela família também, robustecida na fé e no trabalho, superou aquela dificuldade. Mais um tempo, e o Senhor das trevas, já quase sem saber o que fazer, envia o gênio, ou os gênios da mentira. E muita mentira começa em torno daquela família, mas aquela família resiste mais uma vez. E o gênio das trevas só faltou falar assim: meu Deus, o que eu faço agora? Mas ele queria destruir aquela cidade, aquela família. Então, em determinado momento, ele envia naquela família o anjo da riqueza. E a riqueza de nada enche aquela casa de bens, aquela família ficou toda conhecida na cidade. Parece que de um momento para o outro elas foram levadas à mais alta sociedade. Mas eles não se desviaram do caminho, pois eles sabiam que tudo era obra de Deus, e tudo que eles recebiam, eles davam. Tudo que entrava para aquelas casas, eles enviavam e ajudavam as pessoas. E venceram mais esse demônio. E o demônio, o Senhor não sabia mais o que fazer. Então, já que é assim, então agora eu vou enviar a pobreza. E de uma hora para outra acabou tudo. Mas não tinha recurso para mais nada. Antes tinha muito, agora não tinha mais nada. Mas aquela família trabalhou mais ainda. E trabalhou unida, e venceu mais essa dificuldade. E o Senhor das trevas falou: meu Deus, o que eu faço? Deus, me envia alguma coisa ali. E ele pega então e envia o demônio da tristeza.
E o gênio da tristeza se aproximou daquela família, olhando os seus membros, se aproximou do chefe da família, daquele do pai, aquele que era o varão condutor daquela casa. E ele se aproxima muito levemente daquele senhor e diz assim: escuta, você não se envergonha de ficar falando de Deus? Você que é tão pecador, pensa nas coisas erradas que você já fez na sua vida. Você tinha que ter vergonha de falar com Deus assim. Olha, pensa nas suas coisas erradas. Olha a sua culpa. Pensa na sua culpa. Você é culpado. E aqueles pensamentos rondando o chefe da família. E aí começou a vir. E aí ele falou: puxa mesmo, eu sou um pecador. E ele parou de trabalhar. Parou o trabalho. Começou a sintonizar com aquilo. E falou: realmente, eu sou uma pessoa cheia de pecados. E parou o trabalho, e parou de se alimentar, e achou que aquilo tudo tinha uma razão, aquele sentimento de tristeza, que ele realmente era culpado, deitou e em poucos dias depois morreu. A esposa dele, vendo o marido partir assim tão rapidamente, ficou tão desnorteada que seguiu o mesmo caminho. O mesmo caminho. Os filhos que amavam a Deus, mas de uma hora para outra, sem a assistência dos pais ali, também não sabiam mais o que fazer. E cada um seguiu a sua vida. E aquela família foi desmanchada. Aquele trabalho assistencial foi encerrado. Ali na casa de Simão Pedro, todos olhavam, espantados, se entreolhavam por aquela história contada por Jesus. E Jesus disse assim: e o Senhor das trevas, sem mover nenhuma arma, a não ser um pensamento de tristeza, conseguiu destruir aquela família. Pois o homem, o ser humano, não pode se esquecer que é através do trabalho no bem, mantendo as suas mãos e o coração ocupado em amar a Deus através do serviço ao próximo, a guerra entre o bem e o mal será apenas uma visita, onde não encontrará eco no coração daquele que trabalha em nome de Jesus. Querendo dizer assim, meus irmãos, quando a gente começa, a gente para de pensar no próximo e pensando apenas nos nossos próprios defeitos, nas nossas próprias dificuldades, olhando só para nós nos separamos de tudo aquilo de bom que Deus colocou no nosso caminho. Deus muitas vezes coloca tantas dádivas na nossa vida e nós nos esquecemos. Vivemos muitas vezes numa ansiedade ali na frente, algo que nós não sabemos que vai acontecer, e em profundas tristezas por algo que já fizemos, e ficamos incapazes de movimentar as nossas próprias forças de agir no bem. Para que a gente possa olhar, meus irmãos, que é uma escolha nossa. Quando chega esse sentimento de tristeza, você é um pecador, tá bom, sou, e aí? Conta algo de novo que eu não sei. Todos nós, cada um de nós que está aqui encarnado, é porque ainda não somos seres perfeitos. E é através da reencarnação que Deus nos propicia, através da sua bondade, do seu amor, ferramentas para que a gente possa evoluir. Deus tem nos dado muitas vezes corpos perfeitos, nascemos em famílias boas, temos bons trabalhos, bons companheiros, às vezes tem algum corintiano no meio, não tem problema, mas a gente exercita a nossa misericórdia, só essa de vez em quando, mas a gente está aqui, a gente se esquece das coisas boas que Deus nos coloca na nossa vida. Nós não começamos a deixar de enxergar tudo de bom que Deus colocou na nossa vida. E nós poderíamos irmos numerando tudo de bom que Deus colocou para nós. Cada um aqui parar para pensar o tanto de coisa boa que Deus colocou. E nós nos esquecemos disso e vamos olhando ou lá para frente em algo que a gente nem sabe se vai conseguir.
ou ficamos presos lá atrás em algo que já fizemos e nos esquecemos que podemos mudar a nossa trajetória. E aí Emmanuel vai dizer para a gente assim, no livro Pão Nosso: renovar pensamentos não é tão fácil como parece. À primeira vista, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o ser humano, que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ou seja, meus irmãos, usar a nossa vontade para vencermos os nossos limites. Cada um aqui que tem muitas vezes algum limite a vencer, seja esse limite externo, concreto, de algum vício, ou algum outro vício do famoso fake news. Às vezes a pessoa é um pouquinho fofoqueira, só um pouquinho, né? Mas é um vício a ser vencido, onde o que nós levamos com aquilo para o próximo? O que vai exigir de nós? Esforço, dedicação. E quais as ferramentas, como eu disse, que Deus colocou na nossa vida para que a gente possa vencer os nossos limites, vencer os nossos vícios? Lei de cooperação. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, ou seja, no universo tudo coopera, tudo coopera. A planta, para que possa crescer, espera do céu a chuva que cai. Ah, mas o homem pode irrigar. É verdade, mas de onde vem essa água se não chover? Tudo no mundo, no universo, é uma cooperação. E se nós estamos andando nessa fila de evolução espiritual, sendo puxados por aqueles que nos amam, aqueles seres espirituais que nos amam profundamente, estão nos puxando, que nos amam profundamente, e têm feito um esforço danado para que a gente possa avançar. E nós temos a obrigação de estender a mão atrás e puxar aquele que anda ao nosso lado e que muitas vezes não está conseguindo dar os mesmos passos que nós. Quando saímos dessa lei de cooperação, ficamos presos no egoísmo. E presos no egoísmo, nós não andamos, nós não evoluímos. E aí, de que forma que a justiça divina vai agir sobre nós para que a gente possa de novo começar a andar? De que forma, muitas vezes, que a pedagogia divina nos impulsiona para frente? De que forma, meus irmãos, quando nós não conseguimos ouvir a voz do anjo que sussurra aos nossos ouvidos? Muitas vezes são acontecimentos dolorosos que nos impulsionam a caminhar, a poder andar. Muitas vezes, meus irmãos, é a dor que nos impulsiona a andar mais uma vez. Castigo divino? Não. Nós muitas vezes ficamos tão presos, tão fechados, olhando só para o nosso problema, para a nossa dificuldade, que esquecemos de entrar nessa grande lei de renovação espiritual, que é através da obra de cooperação, a cooperação entre nós mesmos. Voltando lá para Jesus, quando ele disse: a cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as nossas obras? O que temos plantado no nosso dia a dia? O que temos, meus irmãos? É uma pergunta que todos nós precisamos fazer. É só para vocês verem.
Tão fácil, né? Nós temos duas mãos. Se Deus age no mundo através dos próprios filhos criados, e nós, o que temos feito? Se a lei divina age dos seres humanos para com os próprios seres humanos, que vão ser instrumentos da vontade divina, o que nós temos feito? Se nós temos a capacidade de muitas vezes de plasmar o mal, por que então não plasmar o bem? Se é uma escolha nossa em olhar para aquele que está ao nosso lado, sofrendo muitas vezes mais do que nós, por que nós não olhamos para o lado? Preferimos olhar para o nosso próprio umbigo. E andamos pelo mundo como esse irmão, com as mãos no bolso, sem olhar à nossa volta. São perguntas que a gente precisa refletir. Pois se a bondade divina age no mundo, não por merecimento nosso, mas porque nada fizemos para merecer. Nós recebemos a graça divina pela nossa necessidade. Porque nós necessitamos da graça divina, Deus tem agido na nossa vida, colocado pessoas, verdadeiros anjos, a nos impulsionar para frente. E a reflexão para cada um de nós é: o que temos feito para sermos também instrumentos de Deus na vida dessas pessoas? É uma escolha nossa, meus irmãos, é decisão nossa. E Deus não está querendo que a gente faça grandes obras, são pequeninas obras ao nosso lado. Companheiros que convivem conosco, na família, no trabalho, são pequenas obras, obras simples, é a nossa escolha, meus irmãos. Apenas isso. Nosso muito obrigado. Esperamos que Jesus possa agir na vida de todos, para que a gente possa cada vez mais alcançar o entendimento do nosso caminho a seguir. Que o Evangelho de Jesus possa estar sempre presente na nossa vida, para que quando tivermos que tomar alguma decisão, pensamos sempre o que Jesus faria, de que forma que o amor de Jesus poderia agir com esse irmão do lado. É fácil? Não é fácil, mas nós estamos aqui na terra exatamente para isso, para nos tornarmos pessoas melhores. Nosso muito obrigado, meus irmãos, e fiquem com Jesus. Muito obrigado.